No Evangelho segundo João, Glória a Deus. capítulo 3. Glória a Deus. Evangelho segundo João, no capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto, de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui, mandar. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Então esta palavra foi uma instrução dada pelo Senhor para Nicodemos, referente ao batismo, referente ao novo nascimento. Mas o batismo é o início para cada um de nós, mas não podemos parar nos primeiros rudimentos, não podemos parar somente no batismo. Aquele que reconhece o Senhor e aceita o batismo, então nós temos que ter uma vida transformada pelo Senhor. Isso faz parte. O batismo é o perdão para nós e o início de uma vida espiritual, pois aqui mesmo fala que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E quando nós nos batizamos, nós somos nascidos do Espírito. Glória ao nome do Senhor. Aqui está falando bem claro
na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o batismo das águas, o perdão, o arrependimento, o perdão dos pecados, mas nós também recebemos o penhor do Espírito Santo para nos guiar e para transformar a nossa vida. Então, aquele que entra nesse caminho maravilhoso, chamado Jesus Cristo, tem que haver, pelo Espírito, uma mudança na sua vida, uma mudança para melhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tanto é que no início, quando Filipe, ele então foi para Samaria e começou a batizar, ele batizava apenas em nome do Senhor Jesus. E ficaram sabendo então os apóstolos que Filipe tinha ido para Samaria e lá estavam crendo. Então enviaram Pedro e João para ir lá, e chegando lá, viram que eles eram apenas batizados em nome do Senhor e que não tinham recebido o Espírito Santo. Então eles oraram a Deus, fizeram a imposição de mãos para que eles pudessem então receber também o Espírito. Glória Por isso que o nosso batismo é feito com imposição de mãos, e em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glória Porque nós não recebemos só o batismo da água, recebemos o batismo da água e do Espírito. Glória a Deus que esse Espírito vive em ti. Glória a Deus. Esse Espírito te guia na tua vida, e por esse Espírito nós conseguimos, bendito é o nome santo do Senhor, viver neste mundo de maldade, como está escrito aqui, e nós queremos ir para a luz. Nós saímos das trevas e queremos andar na luz. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas aqui fala: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito tem a sua vida guiada por Deus. Glória a Deus. Como ainda hoje nós ouvimos, Deus pode preparar muita coisa na vida do servo e da serva de Deus, como Deus também pode permitir muita coisa. Mas o importante é que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Glória a Deus. Aquele que é servo de Deus, o Senhor sempre vai tirar algo positivo na sua vida. Glória. Pode sofrer, pode chorar, pode passar dificuldade, como nós ouvimos, mas o Senhor arranca a obra, arranca a glória, porque aquele, está escrito na palavra, onde tem glória, tem a proteção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória do Senhor. Então ele continuou, porque Nicodemos não estava entendendo, como que pode? Ele perguntava, e Jesus falou: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, mas não aceitais. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. A obra que Deus fez com Cristo, levantou a Cristo. E aquele que foi levantado, para que serve alguém ser levantado? Alguém é levantado para que nós olhemos para Ele. Aqui fala sobre o que aconteceu no deserto. Moisés então levantou, colocou num poste uma serpente feita de metal, e que o próprio Moisés tinha feito, porque Deus falou para Moisés. Deus, por causa, do que o povo murmurava contra Moisés e murmurava contra Deus, Deus mandou serpentes ali no deserto para picar, serpentes venenosas. Mas pela misericórdia de Deus, Deus falou para Moisés assim: faça uma serpente de metal e pendura ela, levanta essa serpente, e todo aquele que olhar para aquela serpente não morrerá. Glória ao nome do Senhor. Isto já estava mostrando que Deus ia fazer com Cristo, iria levantar o Cristo
para que aquele que ore para Cristo não morra, mas tenha vida eterna e vida eterna com glória. Glória a Deus. Por isso que ele mencionou aqui. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que aquele que olhar para Cristo, bendito é o nome do Senhor, o mal não lhe atingirá. Glória a Deus. Tem alguma serpente querendo entrar na vida do irmão, querendo entrar na vida da irmã, causando algum mal, prejuízo, enfim, o Senhor te diz: olhe para Cristo, que nenhum mal vai te atingir. Amém. Senhor, te guarda da serpente. Amém. Santo é o nome do Senhor. A má língua, a calúnia, a mentira, bendito é o nome da difamação, tudo que tem neste mundo, para aquele que olha para Cristo, o Senhor te protegerá. Amém, Senhor. Importa que seja levantado. Cristo foi levantado para que nós possamos olhar para Cristo. Irmão, irmã, na tua necessidade, na tua prova, na tua tribulação, na tua vida, olha para Cristo, porque Cristo vai vir ao teu encontro e te salvar. Santo é o nome do Senhor. Por isso que o Antigo Testamento tem ligação com o Novo. Tanto é que o Novo aqui menciona essa passagem e ainda fala assim: como Moisés. Este como é uma comparação. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, para quê? Para aqueles que fossem picados pelaquela serpente e não morresse. Bendito é o nome santo do Senhor. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo foi levantado para o irmão e para a irmã poder olhar para Ele. Tem alguém aqui que você está olhando muito para baixo, você está olhando para as coisas materiais, você está olhando para os recursos materiais, você está olhando aqui para o que tem na terra, e o Senhor te diz: a tua salvação, a tua libertação está lá no céu. Olha para cima, olha para Cristo, e Ele aparecerá. Amém, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E aí ele fala sobre o batismo, que todo que crê, não é? Que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho pelo mundo, para que, né? Para que aquele que crê não pereça. Será que nós muitas das vezes perecemos nesta vida por falta de fé, por falta de confiança, ou por não estar olhando para o Senhor, não estar buscando o Senhor, não estar crendo que o Senhor vai aparecer? Bendito é o nome santo do Senhor. Irmandade, sabe que esta serpente e este poste onde foi pendurada esta serpente, depois de alguns anos, quando veio o rei Ezequias, ele destruiu tudo isso, destruiu os altares, destruiu essa serpente, destruiu esse poste onde foi. Por quê? Porque começaram a idolatrar aquele poste, aquela serpente, uma coisa que era para olhar para Deus. Deram até um nome para aquela serpente e começaram a idolatrar. A idolatria é um grande mal que nós temos que tomar cuidado. Idolatria não é apenas olhar para uma imagem, olhar para um santo, não é isso. Idolatria diz, não é? Se alguém procurar no próprio dicionário, tudo que se adora, tudo que nós temos de adoração e que atrapalha a nossa comunhão com Deus, tudo se torna uma idolatria. Tudo que nós adoramos, aquilo que nós nos dedicamos, está dentro do nosso coração, aquilo que não agrada a Deus. Então tem muita idolatria. A pessoa pode idolatrar a si mesmo, o seu ego, a sua posição, o seu dinheiro. A pessoa pode se idolatrar aquilo que ele tem, aquilo que ele faz, até o seu trabalho. Ele pode idolatrar tanta coisa na nossa vida, até espiritualmente, se não tomar cuidado.
a pessoa tem um dom, tem uma virtude, tem um ministério, tem que tomar cuidado, porque aquele povo começou a idolatrar até o que era coisa de Deus, e tudo aquilo que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a idolatria, ela traz muita consequência mal para nós, entra muito sentimento, muita coisa, e o Senhor não se agrada. E naquele tempo, então, aquilo que foi feito para livrar o povo, ali começaram a fazer uma idolatria. Bendito é o nome santo do Senhor, e a consequência vem. Mas o Senhor quer nos livrar de tudo isso. O Senhor quer nos livrar de tudo isso. Amém, Senhor. Santo é o nome do Senhor, porque é por tudo isso daí que vem a inveja, que vem os ciúmes, que vem tanta coisa na vida do irmão e da irmã. Santo é o nome do Senhor. Por quê? Porque nós temos que levar uma vida sossegada, uma vida humilde. Bendito é o nome santo do Senhor. Cuidado com as aparências, cuidado com aquilo que você mostra, aquilo que você demonstra. Tem olhares aí no mundo para tanta coisa, e olha e vê. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas quanto mais discreto, mais humilde, melhor será na tua vida, para que não haja olhares negativos para ti. Santo é o nome do Senhor. Olha para Cristo, confia em Cristo, entrega a tua causa na mão de Cristo. Ele fará tudo para ti. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele que é o mais importante, que olhe para cada um de nós. Santo é o nome do Senhor. E nos livre de tanta coisa, nos livre de tantos males que tem neste mundo. Porque aqui diz, não é? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmão, irmã, o Senhor hoje, por esta palavra, Ele vai quebrar algum altar, alguma idolatria, algum sentimento que não provém de ti. Bendito não provém de Deus em ti, porque o Senhor quer que você olhe para Ele e alcance dele aquilo que você precisa. Olha para cima, olha para Deus. Santo é o nome do Senhor. Aquele povo olhava para aquela serpente e era liberto da picada da serpente e do mal. E o Senhor hoje, por essa palavra, vai te livrar de alguma coisa má no teu caminho. Amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor. Mas o Senhor sempre nos alerta. Cuidado, olha o cuidado ali. Não tomaram cuidado, começaram até a idolatrar aquilo, não é? Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a idolatrar tudo aquilo que nós adoramos, que ocupa o espaço dentro do nosso coração, e às vezes até transcende, porque além daquilo ocupar o espaço do nosso coração, ainda nós demonstramos aquilo. E hoje em dia está tudo muito fácil, pelas redes sociais, você vê o que cada um está demonstrando, o que cada um tem no seu coração, o que cada um está demonstrando. E os olhos estão olhando, os olhos estão atentos, os sentimentos estão espalhados, mas hoje o Senhor vai cortar algum altar, o Senhor vai cortar algum mal. Glória ao nome do Senhor. E que você olhe somente para Cristo, na humildade, na mansidão, no amor, na misericórdia, no perdão, naqueles sentimentos que provém de Deus. Santo é o nome do Senhor. Fica naquilo que vai te trazer lucro e manda embora aquilo que quer te trazer prejuízo na presença de Deus. Glória a Deus. Tudo aquilo que nós olhamos para dentro de nós, precisamos diminuir em muitas coisas para que Cristo aumente em nós. Não é? Vamos olhar para dentro de nós. O que precisa ser diminuído, tirado do meu coração? Que sentimento que precisa sair daqui? Bendito é o nome santo do Senhor. Alguma adoração, alguma coisa que nos ocupa. Bendito é o nome santo do Senhor, que nós precisamos dar espaço. Você recebeu o Espírito Santo da graça, e
e o Espírito Santo quer te guiar e quer te abençoar. Bendito é o nome santo do Senhor. Vamos dar espaço para o Senhor trabalhar na nossa vida. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Porque até aqui fala, não é? Do poste, da serpente. E o que é a cruz? Alguém pode ainda ter alguma dúvida? Mas na congregação eu não vejo cruz. Não tem cruz. Não vejo o Senhor Jesus crucificado. Nós cantamos o hino hoje. Nós lembramos do sacrifício do Senhor, porque nós temos que lembrar e ser grato, porque pelo sacrifício dele o Senhor nos salvou. E nós recordamos de tudo isso e temos que recordar. Porém, nós servimos a um Cristo vivo. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Cristo ressuscitou e Cristo vive. Glória e Cristo a Deus. opera na tua vida. Amém, e nós cremos num Cristo vivo. E não vamos olhar como eles olhavam para essa imagem, para essa serpente, para esse poste. Nós não vamos ficar olhando para um Cristo morto, para uma cruz e para um Cristo crucificado. Nós olhamos Glória para a um Deus. Cristo vivo dentro Glória do a teu Deus. coração, que opera Glória a milagre e Deus. maravilha na nossa Glória vida. a Deus. Aleluia. Temos exemplo hoje aqui, exemplo hoje aqui de milagre que Deus faz. Aleluia. Esse Deus que trabalha na vida Glória de ao cada teu um de nome, nós, Senhor. que está trabalhando e vai continuar trabalhando na vida de cada um de nós. Glória a Esse Deus. Cristo que deu a vida de Glória a volta para Deus. este irmão, Glória bendito a é o nome santo, que consolou o coração deste pai que perdeu seu filho, Glória mas que a Deus. Deus já deu um neto. Esse Glória é a o Cristo que nós carregamos, Cristo Glória a Deus. vivo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória Naquele ao teu dia, nome, a Senhor. serpente, o poste, começaram a idolatrar. Por que aqui não tem uma cruz e não tem um Cristo crucificado? Nós damos graças a Deus e rememoramos como somos ensinados a sua morte, o seu vitupério para a nossa salvação. Mas nós servimos um Deus, um Cristo vivo. Amém, Cristo Senhor. está vivo para te servir, irmã. Cristo está vivo para te levar para o céu, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos olhar para Glória. Ele. Ele está vivo. Ele quer operar. Glória a Ele quer Deus. fazer milagre. Glória a Ele Deus. quer fazer maravilha. Amém, Ele vai te Senhor. levar para o céu. Amém, Senhor. Vamos olhar para Ele, olhar menos para Senhor. baixo. O dinheiro não tem importância, o carro não tem importância. Glória a Deus. O teu eu, o teu ego, a tua sabedoria, tudo vai ficar. Glória a Santo é o Deus. nome do Senhor. Aleluia. Olha para Cristo, porque Ele tem tudo para te dar. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Não um Cristo crucificado na cruz, um Cristo ressurreto, um Cristo que está no céu à direita de Deus Pai, Glória e que intercede por ti. E se Ele Glória der a uma ordem Jesus. agora, Glória aquilo que a você Jesus. veio buscar, o Pai vai fazer. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos alcançar, vamos olhar para cima. Glória a Jesus. Parar de olhar um pouco aqui para baixo. Glória a Aqui Deus. para baixo as coisas nos distraem. Glória a Deus. As coisas só fazem nós levantar sentimentos que não são sentimentos que vêm de Deus, olhando tanta coisa. Hoje em dia a inveja multiplica, os ciúmes multiplica, tudo isso multiplica, mas o Senhor quer multiplicar é Cristo dentro do nosso coração. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vai para a tua casa em paz. Amém. Leva esta palavra no teu coração. Amém. Olha para aquele que veio aqui na terra para te salvar e que está vivo lá em cima. Carregamos ele vivo, Tu és vivo. porque ele está vivo dentro do nosso coração. Glória a Deus. Ele enviou o seu Espírito Santo para viver dentro de cada um de nós. E Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. Amém, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Amém, Senhor. Que explicação que o Senhor está trazendo hoje através desta palavra. Glória a ao Deus. nome de Deus. Glória a Santo Deus. é o nome do Senhor. Aleluia. Leva Ele bem vivo na tua vida, Amém, Senhor. sabendo que tudo Ele pode fazer. Verdade. Tenha fé, tenha firme certeza e olhe para Ele, que tudo Ele fará por nós. Amém, Senhor. Santo é o nome do Senhor. E não vamos ficar olhando para tanta coisa aqui de baixo. Não, vamos olhar para Cristo. Ele está pronto para nos servir. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agora com a